falar um pouquinho sobre atuar. Fecha a porta, por favor, Diogo espirrou no começo do vídeo. Atuar sob pressão. Você já se sentiu pressionado em ter que entregar uma atividade, em ter que fazer um trabalho? Você se sente pressionado o tempo todo. E é uma pressão sobre você, em cima de você e daquilo que você tem que fazer? Quero conversar um pouco com você sobre isso. Primeiro, a palavra atuar sob pressão. Vamos mudar um pouquinho, ao invés de usar trabalhar sob pressão. Vamos usar atuar sob pressão. No sentido de que quem atua? Quem que você conhece que atua? São os atores, as atrizes, quem trabalha em teatro. E aí eu já quero te fazer essa pergunta. Você tem atuado sob pressão? Você tem vivido sob pressão? Você tem trabalhado sob pressão? Quais são as circunstâncias da sua vida que estão sob pressão? E se você atua, você é um ator. E o ator, ele não é 100% ator, ele é uma pessoa que em momento de trabalho, ele está atuando, ele está fazendo um papel. E você, quando está sob pressão, você vive um papel? Você representa um papel? E se você representa um papel, que papel é esse? Que papel é esse que você tem feito quando você está sob pressão? O seu prazo, ele sempre acaba? Você nunca dá conta de entregar as coisas no tempo correto em que elas devem ser entregues? O seu dia, você sente que você está o tempo todo correndo e nunca dá tempo de entregar as coisas que precisam ser entregues? As pessoas próximas a você, elas te pressionam, elas te cobram, elas te exigem. Qual é o papel que você tem representado sobre essa pressão? É um papel de falta de disciplina? É um papel de falta de planejamento? Ou é um papel de atuação onde você já nem sabe mais o que tem que fazer? Você não tem o script, você não tem o roteiro para atuar sobre esse papel de pressão. Há quanto tempo você vive desse jeito? Há quanto tempo você está sobrecarregado? E aí eu quero te trazer um leve esboço. Vem comigo, fica aqui comigo, presta atenção. A sua pressão, ela é na sua consciência? Você tem claro que você está atuando nesse cenário de pressão de forma consciente? Ou ela está no seu nível de inconsciente? E aí, para deixar claro para você entender o que está na consciência e o que está na inconsciência. Na consciência é isso que eu estou fazendo com você agora. Eu te trouxe várias ideias, eu te trouxe várias perguntas que te mostram a consciência do que é viver sob pressão. Se ela está no nível da inconsciência, ela já está nos sintomas de ansiedade, de sudorose, sudorese nas mãos, de você já estar cansado, da sua cabeça já está completamente esgotada. Isso está no nível da inconsciência. Na consciência, quando você tem as cobranças, aquilo que está sendo te trazendo a pressão e você tem claramente, se você pontuar, se você riscar um a um, você sabe o que tem que ser feito para eliminar essa pressão. A sua pressão, ela está no nível da consciência ou da inconsciência? E se essa pressão continuar, o que vai acontecer com você? Se você continuar com essa pressão do nível da consciência, como que vai ser sua qualidade de vida? Se você está numa pressão que é só sobre um projeto, se é sobre a entrega, só sobre a entrega de um trabalho, se é só sobre um dado momento da sua vida, como você vai ficar depois? Você sabe lidar com essa pressão consciente? E se é uma pressão inconsciente, o que você precisa fazer para trazer essa inconsciência, para que você resolva essa pressão dentro da sua cabeça, essa pressão dentro dos seus pensamentos? E eu quero te falar algo muito importante. Você já pesquisou o contrário da palavra pressão no dicionário? Quantas pessoas você conhece e você é uma dessas pessoas
que vive dizendo, ai, sobre pressão, eu vivo sob pressão, meu trabalho é sob pressão, tô me sentindo pressionada no meu casamento, tô me sentindo pressionada no meu trabalho, me sentindo pressionada na minha vida financeira, na minha vida social. Você sabe o que significa o contrário de pressão? O contrário de pressão é opção, é arbítrio, é liberdade, é emancipação. Se hoje você tem um problema de pressão, de viver sob pressão, de ter que atuar sob pressão como um ator, como uma atriz, vive um papel. Vive um papel, não é isso, não é a sua vida, mas está vivendo nessa condição de pressão, eu tenho uma solução para você. O contrário de pressão é opção, é emancipação, é arbítrio, é liberdade. Isso é liberdade. Só que precisa começar com uma iniciativa. O contrário de pressão, se você pesquisar no sentido literal da palavra, no sentido literal, o contrário de pressão é opção, é liberdade, é emancipação, é arbítrio. E você deve estar se perguntando, mas como? Como sair dessa pressão? Tendo liberdade para tomar decisão, tendo liberdade para ter iniciativa, para tomar uma decisão. Isso mesmo, tomar uma decisão. Uma decisão te livra da pressão. A liberdade da sua vida tira essa pressão de dentro de você, de dentro da sua vida e dos papéis que você tem atuado. E se você pensasse que ao invés de pressão, você tivesse permissão, isso mesmo, permissão para viver a sua vida, permissão de ter liberdade, permissão de ter consciência sobre os seus pensamentos. Hoje o que eu quero te dar como opção é: tome uma decisão, tenha liberdade de gerir essa pressão na sua vida. E aí você precisa ter clareza sobre essa pressão. Se essa pressão ela é externa, ela vem do outro, quais opções você tem para ter a liberdade dessa pressão? Se essa pressão ela é interna, ela tá dentro de você, quais são as opções que você tem dentro de você? Para que você se livre, para que você tenha a liberdade dessa pressão. Então imagine esse cenário que você vive. Eu vou trazer um exemplo. Se você está vivendo uma pressão no seu trabalho, de entrega de meta, de entrega de resultado, de cobrança excessiva, traz do nível da inconsciência. Se liga na tomada agora, recarrega a mente e pensa quais são as suas opções. Você tem opções. Quais são essas opções? É trocar de emprego? É direcionar o meu tempo? É recalibrar as minhas energias? É fazer um planejamento melhor? É conversar com o meu gestor? É falar com o meu cliente? Quais são as opções que você tem? Traz do nível da inconsciência, desse sentimento de tô pressionado, tô pressionado, tô pressionada, tô pressionado, e traz para o papel. Faz uma lista de opções e tenha a liberdade de decidir sobre elas. Porque o contrário de pressão é opção, é liberdade, é emancipação. Emancipação é você viver livre, é você viver sabendo aquilo que você quer, sem que nada te pressione, sem que nada te sufoque. E se essa pressão ela tá dentro de você, e você está escutando esse vídeo, você está assistindo esse vídeo, se essa pressão ela tá dentro de você, o que tem feito você se sentir pressionado? Porque a sua essência é para ser livre, a sua essência é para ter opções. O que tem te pressionado? Reflete um pouco, traz da inconsciência para a consciência. Isso que tem pressionado, se é interno, qual é a solução que você pode dar? Porque se o problema ele é interno, se a pressão ela é interna, a resposta, o resultado, a opção para isso está dentro de você. Aonde tem o problema? Muito provavelmente tem a solução.
Então, se a pressão ela é interna, a resposta está dentro de você. Só que é preciso parar, respirar e ter opções. Quais são as suas opções? Qual é a sua liberdade? Qual é o caminho do labirinto da sua pressão que faz você chegar no final do percurso? Ao invés de você viver pressionado dentro de um labirinto, andando e buscando o tempo todo uma solução, para no meio do caminho e olha as opções. Qual é o caminho mais curto? Qual é a decisão que precisa ser tomada? O que eu preciso dizer? Qual a mudança que eu tenho que fazer na minha vida? Se você tiver a liberdade de se livrar dessa pressão, como que hoje você tem condições para isso? Como que hoje está a sua vida para isso? Se você fizer essa lista de opções, que é o contrário de pressão, como que está o seu mental, como que está o seu cognitivo, para que você pontue, para que você viva essa lista de opções. Preciso se preparar, é preciso estar no caminho certo. E você já tá, porque você está assistindo esse conteúdo, você está vendo esse vídeo. Atuar sob pressão não é algo definitivo, é uma atuação, é um papel, é um momento. Imagina que é uma peça de teatro, imagina que é um filme que tem prazo para acabar. Começou, mas tem prazo para acabar. Não fique nessa mentira, nessa falácia de que a vida inteira você vai viver sob pressão, de que todo o seu trabalho vai ser sempre sob pressão. Isso é uma verdade que você está vivendo hoje, mas que muitas pessoas já não vivem mais, porque elas tiveram opção. Então busque a opção correta. Quais são as opções que vão te tirar dessa pressão da consciência ou dessa pressão da inconsciência? Qual é a data que você coloca para esse papel de atuação sobre pressão acabar na sua vida? Determina uma data, estipula um prazo, traça um objetivo e ações que vão te levar a viver uma forma tranquila, com uma mente calma, entregando os resultados e fazendo tudo dentro do prazo. Tendo consciência de cada passo e de cada opção no meio do caminho. E se a pressão que você tem vivido, ela é exclusivamente de uma outra pessoa te pressionando, de outras pessoas te pressionando com cobrança, te pressionando com entrega de resultado, para e reflete. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila para carregar a sua energia? Quem é mais importante na sua vida? A pressão que atua sobre você ou aquilo que tem dentro de você? E se você se sente pressionado por uma incapacidade de entregar o resultado, traz uma opção. Diga para essa pessoa, diga para essas pessoas que estão te cobrando essa pressão, de que você está se sentindo pressionado. E você deve estar perguntando, mas Lígia, se eu falar isso para o meu gestor, o que vai acontecer? Muitas das vezes, ele também está sendo pressionado. E a roda precisa parar. Precisamos lembrar que a sua essência é de liberdade, que a sua essência é de opções e que a sua essência é de livre-arbítrio. E trabalhar sob pressão não te faz bem. Trabalhar, atuar sob pressão não te faz bem. Então tenha opções. Diga para essa pessoa quais as opções que você me dá para que eu não me sinta tão pressionado assim no trabalho. Quais são os prazos que você me dá para que você não me pressione, que eu apenas cumpra os prazos. E se você não consegue cumprir os prazos para entregar as coisas, tem um outro vídeo que eu vou falar sobre isso. Aqui é simplesmente sobre atuar sob pressão e ter opções, porque o contrário de pressão é opção. Você precisa ter clareza dentro da sua mente. E para ter clareza dentro da sua mente, é preciso estar com a energia carregada. É preciso estar como uma tomada que só acende a luz porque tem energia e você clica no botão. Então aproveita esse momento e recarrega a mente.